Olá pessoal, eu me chamo Letícia Bessa, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Agronomia e Fitotecnia da UFC e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Estresse salino no desenvolvimento inicial de cultivares de sorgo. Bom, o sorgo, que é uma gramínea cultivada desde os primórdios da agricultura, vem ganhando espaço no mercado mundial devido à sua ampla adaptabilidade, versatilidade e rusticidade. A cultura do sorgo se destaca como uma boa alternativa de cultivo para o semiárido brasileiro, isso porque é uma espécie típica de clima quente e que apresenta fácil cultivo, rápido estabelecimento e crescimento. Nós sabemos que o acúmulo excessivo de sais no solo das regiões semiáridas é bastante comum e está associado, dentre outros fatores, à baixa precipitação pluviométrica, a alta demanda evaporativa e também pode estar associado ao manejo inadequado do solo e da água. Então, essa salinidade presente nesse tipo de solo pode acabar promovendo efeitos negativos sobre o desenvolvimento das plantas, uma vez que reduz o potencial hídrico do meio de cultivo, dificultando a absorção de água pela semente, e assim comprometendo processos como divisão celular, alongamento celular e mobilização de reservas, que são processos fundamentais e essenciais para a germinação e para o desenvolvimento das plantas. No caso do sorgo, embora seja uma espécie adaptada a diversos ambientes e considerado moderadamente tolerante a estresses abióticos, alguns estudos vêm demonstrando que o acúmulo de sais no solo é um dos fatores que mais prejudica o desenvolvimento dessa cultura, uma vez que pode afetar negativamente o crescimento do estande de plântulas, causando assim limitações na produção e, consequentemente, na produtividade agrícola. Então, diante disso, objetivou-se com o presente trabalho avaliar os efeitos da salinidade em 4 cultivares de sorgo durante a fase de desenvolvimento inicial de plântulas. O experimento foi realizado durante os meses de agosto e setembro de 2020 nos laboratórios de análise de semente e de fisiologia vegetal pertencente à Universidade Federal do Ceará. Para esse estudo foram utilizadas sementes de sorgo das cultivares BRS 373, 380, 658 e 716, todas fornecidas pela Embrapa Milho e Sorgo, e essas sementes dessas 4 cultivares foram submetidas a condições de estresse salino e seus aspectos biométricos foram avaliados. Inicialmente foram realizadas a seleção das sementes, onde foram selecionadas aquelas sementes uniformes e de tegumento intacto. Para cada tratamento foram utilizadas 80 sementes, sendo 4 repetições de 20 sementes, de acordo com a metodologia proposta por Nakagawa 1999. Essas sementes foram distribuídas em papel substrato mata-borrão, que é o papel germe-teste, umedecido entre 3 folhas desse papel germe-teste umedecidas em água destilada, ou em solução de NaCl na proporção de 2,5 vezes o peso do papel seco, e essa solução de NaCl foi utilizada concentrações pré-estabelecidas de 50, 100, 150 e 200 milimolar. Após a distribuição das sementes no papel substrato, as folhas foram enroladas e os rolos provenientes foram colocados em potes de polietileno e cobertos com sacos plásticos transparentes. Após isso, foram levados para a câmara de germinação do tipo BOD, e permaneceram durante 10 dias a 25 graus Celsius e com fotoperíodo de 12 horas de claro e 12 horas de escuro. Após esses 10 dias, foram realizadas as medições de comprimento da parte aérea, comprimento da radícula e a relação comprimento da radícula, comprimento da parte aérea. Após isso, os órgãos da planta foram separados em parte aérea e em radícula, acondicionados em sacos de papel devidamente identificados e levados à estufa a 65 graus Celsius durante um período de 48 horas. Após isso, foram obtidas com o auxílio de uma balança de precisão a massa seca da parte aérea e a massa seca da radícula.
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em um arranjo fatorial 4/5, sendo 4 relativos às 4 cultivares e 5 às 5 concentrações de NaCl, cada tratamento com 4 repetições. A análise estatística foi da seguinte forma, né? Os dados eles foram submetidos à análise de variância e, quando significativos pelo teste F, foram submetidos à análise de regressão. Os softwares utilizados para análise estatística e para a confecção dos gráficos foram o Assistat e o Sigmaplot. Quanto aos resultados, o que a gente pode observar aqui na figura 1? A gente tem o comprimento da radícula, o comprimento da parte aérea e a relação entre comprimento da radícula e comprimento da parte aérea, né? Com relação à figura 1A e 1B, o que a gente pode observar? Que à medida que se aumentou a concentração de NaCl, houve a redução tanto do comprimento da raiz quanto do comprimento da parte aérea, das 4 cultivares, sendo que essa redução foi maior na variável comprimento da parte aérea. Com relação ao comprimento da raiz, o que a gente pode observar? Que as duas cultivares que obtiveram os maiores comprimentos foram a cultivar C3 e C4, que é a 658 e a 716, em relação às outras duas. No entanto, quando a gente faz a comparação entre o tratamento de maior concentração de sal com o tratamento testemunha, que é o 0, a gente pode observar que a cultivar BRS 380 foi a que apresentou a menor redução, né, sendo uma redução de 27,06%, enquanto a maior redução dessa variável foi observada na BRS 373, com 39,46%. Quando a gente vai para o comprimento da parte aérea, a gente pode observar que no tratamento de 200 milimolar de sal, a cultivar C4, que foi a BRS 716, foi a que apresentou uma maior redução no comprimento da parte aérea, 55,1%. Já a BRS 658, ela apresentou a menor redução, de 29,7% em relação ao comprimento da parte aérea das plântulas do tratamento testemunho. Então, o que a gente pode inferir com relação a isso? Que a BRS 658, mesmo sob estresse salino, ela conseguiu mobilizar as reservas dela, né, para o crescimento tanto da raiz quanto da parte aérea, né? Ela conseguiu fazer essa mobilização em resposta ao estresse salino que ela estava sendo submetida. Então, isso se confirma aqui no comprimento da raiz em relação ao comprimento da parte aérea. A gente pode observar que a cultivar C4 ela não se ajustou a nenhuma das equações, mas a partir do tratamento de 100 milimolar, da concentração de 100 milimolar, as outras 3 cultivares elas apresentaram um crescimento nessa relação raiz com relação ao crescimento da parte aérea, ou seja, elas investiram mais em raiz do que em parte aérea, com um maior destaque para cultivar C3, que é a 658, que foi a que teve, mesmo ela tendo uma menor redução no comprimento da parte aérea, ela conseguiu mesmo assim investir mais na raiz, né, do que na parte aérea, fazendo essa relação e assim superando o estresse salino em relação às demais. Aqui, com relação à massa seca da raiz e massa seca da parte aérea, a gente pode observar na massa seca da raiz que, à medida que se aumentou a concentração de sal, houve a redução dessa variável, né, com destaque para a BRS 373 e 380, que apresentaram as maiores reduções, e as menores reduções foram obtidas pela BRS 658 e 716, em relação ao nível de maior grau de salinidade. Com relação à massa seca da parte aérea, também se configurou da mesma forma, houve a redução das 4 cultivares em função do aumento de NaCl, da concentração, em que a gente pode observar que a BRS 380 e 716 foram a que apresentaram as maiores reduções, 50% de redução quando se compara o tratamento de 200 milimolar com o tratamento de 0 milimolar, que é o testemunha. Já a BRS 658 novamente apresentando um bom resultado, com uma redução de 25%
né, nessa variável de massa seca da parte aérea. Então, esses dados eles corroboram aos dados de Lacerda e colaboradores de 2004, que observaram também redução na produção de massa seca da parte aérea e das raízes em virtude do estresse salino em genótipos de sorgo. Essa redução das massas e também dos crescimentos pode estar relacionada com o efeito do estresse hídrico, né, da redução do potencial osmótico ocasionado pelo estresse hídrico e ou também pela toxidez, né, e desequilíbrio nutricional ocasionado pelos íons que são absorvidos pela semente, pela plântula. Então, como conclusões, nós temos que os níveis de salinidade interferiram negativamente no desenvolvimento de todas as 4 cultivares e que a cultivar 373 foi a que apresentou os piores índices de desenvolvimento e a 658 foi a que mais se destacou, apresentando potencial a ser classificada como tolerante. Só que novos estudos devem ser realizados para poder atestar com precisão essa tolerância dessa cultivar. Principais referências utilizadas e grata pela atenção.